Então, Deus é muito lindo, gente. A gente está muito feliz com todos aqui. A Jaque hoje vai estar conduzindo para a gente. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Paizinho que está nos céus, nós queremos lhe clamar, Senhor, por favor, venha ser conosco, venha ser com este momento. Nós precisamos do Senhor aqui, de cada facilitador que vai estar cuidando do grupo. Paizinho, que teu Espírito Santo seja derramado por cada homem e mulher que veio nesta reunião e que nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo. É o Senhor que faz os milagres, é o Senhor que nos conduz. Portanto, esteja conosco, Paizinho, nós queremos entregar tudo a Ti, a Jaque, que ela possa falar de Ti e tudo mais. Clamamos por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, Jaque, Raquel, acho que pode passar aí o vídeo agora, tá? E a gente vai estar aqui dividindo vocês nas salas, tá bom? Boa noite, família. Eu sempre Boa digo noite. família, né? Famílias de pessoas que entenderam o seu propósito e de que nós realmente podemos ser luz e sal dessa terra mediante o Espírito Santo de Deus em nós, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, podendo agora nessa temporada estar participando na segunda-feira. Quero dar um beijo aqui para a Regiane, que é aqui de Goiânia, mandou aqui que já me encontrou. Beijo, beijo. Lá. Nós estamos aqui no nosso primeiro capítulo, né, que é a saúde emocional. Pode passar, amor. Nós vamos falar agora um pouco, né? Olha só que interessante essa imagem. Somos o que pensamos, né? Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Está lá em Provérbios 23, 7, né? Os pensamentos e palavras podem influenciar no que nos tornaremos. Se nossos pensamentos são distorcidos, precisam ser reescritos segundo a palavra de Deus. Olha que interessante, né? Quem diria, né, um tempo atrás, que poderíamos dizer que a sua forma de eu pensar trazeria poder ou destruição para a minha vida ou para a vida do meu próximo, né? E eu vivi um pouco isso na pele, muitos anos com depressão profunda, simplesmente porque eu tinha uma imagem terrível sobre mim mesma, né? Devido a algumas ocorrências na infância, abuso, gestação na adolescência, agressividades, né? Eu assistia muito esse tipo de coisa no ambiente familiar. Então, assim, rejeição do meu pai. Então, eu pensava que eu não era digna, eu pensava que eu não era linda, né? E aquilo trazia um pesar para minha vida, né? Um peso mesmo. Então, a Bíblia já vem nos alertando, né? E Deus sempre diz que Ele quer que nossos pensamentos sejam tomados os pensamentos dele sobre nós, né? Próximo, pode passar, amore. A necessidade da restauração. Então, por que que nós estamos aqui, né? Deus vê o interior e compreende a intenção que está por trás de cada ação. Ele sabe que naturalmente somos egoístas, por isso deseja transformar nosso coração para produzir atos de amor. O cuidado com o que pensamos é essencial para uma saúde mental boa e estável. Mais uma vez, né? Lá na página 13 do nosso livro Coração Restaurado, temos aí, mais uma vez, essa confirmação, né? Que Deus deixa na Bíblia para a gente com relação ao cuidado como nós pensamos sobre nós e o próximo, né? Próximo slide. Pensamentos distorcidos. Somos guiados pelas crenças estabelecidas e pelas experiências vividas ou aprendidas desde os primeiros dias de vida, sejam eles saudáveis ou desagradáveis, né? Nós temos aí na página 14. Hoje em dia já sabemos também, não é mais algo diferente ou da ignorância do nosso conhecimento, que desde a maternidade, desde o ventre, né? O que a mãe está pensando, o que a mãe está sentindo, essa criança também ela está sentindo, né? E há um tempo atrás eu disse para o meu amigo assim, o futuro da humanidade já começa desde o ventre, né? Está no ventre de uma mulher.
E eu fico muito triste porque eu já passei por esse momento de ser gestante e todas as minha gestação ter sido conturbada, né? E quando eu vejo uma mulher grávida sozinha, né, com um bebê sozinha, eu fico muito triste, porque a gente sabe que aquela criança ela já está recebendo os estímulos desde o ventre da mãe, se ela é amada ou não, né? Então, às vezes, tem muita coisa na vida dos nossos filhos que está acontecendo hoje, que tem algo relacionado com o que a gente sentiu lá no ventre, uma rejeição da gestação, a quebra de identidade, quando eu quero que essa criança seja um homem ou seja uma mulher, né? E isso já vem afetando, quebrando a identidade da nossa identidade, dos nossos filhos também, né? Próximo. Quem crê que seus pensamentos são verdades absolutas está preparado para ser um Deus e não um ser humano. Lá em Augusto Cury, né, o Código da Inteligência, eu também já li esse livro, ele é maravilhoso, super indico para vocês também a leitura. Fala sobre quando nós somos moldados de uma forma que sempre queremos aquela frase, né? Eu sou assim e vou morrer assim, né? Que Deus derrube por terra, mediante o Espírito Santo, essa frase. Se algum de nós aqui ainda, ou por meio de ousadia ou de ignorância do conhecimento, ainda utiliza essa frase, né? Porque é um muro para que o Espírito Santo não haja no seu coração. Então, eu estou aqui e estou pronto para aprender, abrir o meu coração, crescer, né, mediante a vontade de Deus. Próximo, distorções mentais. Nossa tendência egoísta é de maximizar nossas virtudes e minimizar nossos defeitos. Percebemos mais facilmente o erro dos outros. Quando nos comparamos com os outros, percebemos que alguns agem pior, então o mal que praticamos não se parece tão ruim. Interessante, né? A forma, e eu há um tempo atrás eu era uma cristã assim, antes do coração restaurado, né? Ah, aquele ali adulterou, mas eu só sou arrogante, né? Ah, aquela ali é prostituta, mas eu só sou fofoqueira, né? Só faço fofoca. Nós temos essa tendência de achar que o pecado, existe o pecadinho e o pecadão, e às vezes olhar para o pecado e achar que aquele é maior, e por isso eu me sinto confortável em continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo, até porque eu não estou matando ninguém, né? Não estou, eu penso que não estou, mas Deus, na sua infinita bondade, vem trazendo aos nossos corações essas verdades, né? Para que seja quebrada essas distorções mentais que foram criadas através daquilo que nos ensinaram também, né? Próxima. Somos condescendentes conosco e rigorosos com os outros. Falamos ou pensamos, aquele sujeito ali tem gênio do diabo. O que tenho é a ira justa. Ela é super sensível, eu sou irritável porque tenho problemas de nervos. Que sujeito mais teimoso, eu tenho convicções firmes. Ela é muito orgulhosa, eu tenho o gosto muito apurado. Olha só que interessante, né? O que que a quebra da humildade aqui, quando a gente não está no nível de humildade perante Deus e a humanidade, como que eu posso olhar para o outro, né? Maximizar aquilo que não é legal nele, mas o que é ruim em mim eu minimizo, né? Diminuo o tamanho desse problema meu, mas aumento do irmão. Próximo. Agora os ciclos das feridas, né? Olha aqui nessa imagem, nós vemos aqui os pais discutindo, os filhos aqui, né? E nós percebemos aqui que pais que carregam suas dores, eles têm dificuldade de abraçar, valorizar, dizer para esses filhos que amam, né? Afirmar o valor, né, próprio desses filhos, de si mesmo. Então, assim, eu passei por esse momento também na minha infância, né? Eu não ouvia palavras de apreço, você é linda, eu amo você, eu acredito em você, né? Hoje eu consigo usar muito isso com os meus filhos em casa e tem feito uma diferença muito grande. E hoje eu entendo o poder disso, né? Aqui também fala que alguns pais, eles tendem a colocar o foco no lugar errado, né? Dessas dores no trabalho, nos amigos. Aqui alerta também para os pais autoritários e dominadores, né? Que impede o desenvolvimento da autonomia saudável dos seus filhos. E existe também aqui
sobre os pais permissivos, que acreditam que amar é deixar que os filhos façam o que desejam, né? Então, assim, Deus sempre vai trazer para a nossa vida um equilíbrio, nem rigorosos demais, autoritários, dominadores, porém nem permissivos, né? Da maneira de deixar esse menino ao seu próprio desejo, suas próprias tendências de temperamentos, tá? Por isso é importante os estudos nossos sobre temperamentos, tá? É muito importante pesquisar, fazer uma análise da família, que cada um, qual é o temperamento de cada um, para saber lidar com tudo isso e se ir lapidando uns aos outros. Próximo. Olha só que interessante, né? Por muitos anos a gente só tinha na nossa mente o abuso físico mesmo, né? E mesmo assim, por muito tempo, isso também não era tão falado, né? Hoje em dia não é mais uma coisa que pouco se fala, que muito se fala. Então, hoje nós temos abusos que podem ser físicos, através de algum tipo de lesão corporal, agressão, ferimento. Temos os emocionais e temos o psicológico, tá? O emocional através de assédio moral, mediante humilhação, intimidação, controle e autoritarismo, tá? Temos os psicológicos através da distorção da verdade, imputação de falsas culpas e coerção. Próximo. Patrimoniais, que é o desequilíbrio nas finanças, gasto desproporcional para um em detrimento de outro membro da família. E, enfim, os sexuais, que são pornografia, prostituição e adultério. Então, veja bem o quanto de abusos existem e muitas pessoas sofrem esses abusos e elas não têm consciência que elas estão sofrendo esse abuso, né? Quando eu comecei a fazer o Coração Restaurado, eu fui entender que eu vivi todos eles, né? E às vezes a gente passa por alguma situação na vida da gente e a gente não consegue nem entender o que está acontecendo. E quando Deus vem trazendo à tona o conhecimento para a gente, ele vai nos libertando e nos mostrando, né? Qual é a verdade, o porquê daquela situação. Próximo. O abuso sexual infantil é um dos piores tipos de violência que envolve o poder do forte sobre o fraco, a confiança do dependente no protetor e o atentado contra o corpo. As consequências são devastadoras, provocando vidas disfuncionais em gerações. Mas Deus pode curar. Eu fui abusada aos 9 anos de idade, né, na casa da minha mãe, pelos amigos, um amigo deles, né? E eu passei muitos anos da minha vida odiando meu próprio corpo, né? Com o tempo, eu comecei a ter algumas atitudes de agressividade, né? Seja em conversa, seja na forma física também, quando me irritava muito. E depois, quando eu comecei a ter o processo de cura no Coração Restaurado, Deus veio me mostrando, né? Inclusive, o meu abuso sexual, ele ficou no meu inconsciente por quase 10, 15 anos, eu nem sei falar para vocês. Só quando eu vim para o Coração Restaurado que começou o assunto sobre o abuso sexual que eu comecei, o meu cérebro puxou todas as cenas e então eu me lembrei de tudo que havia acontecido comigo e Deus revelou para mim por que eu tinha alguns comportamentos, né? E era em detrimento desse abuso que era não resolvido. Não falei para ninguém, não conversei sobre isso. E aquilo estava dentro de mim, né? E em forma de justiça, eu tinha algumas atitudes, né? Para com o próximo, porque quem fere será ferido, né? Próximo. Pessoas feridas ferem outras. Se hoje você está aí, né, no seu coração, um sentimento de raiva por um irmão, seja da igreja, de família, seja por um pai, um padrasto, um amigo, um ex-marido, um ex-namorado do passado, saiba que você está com uma arma em suas mãos também. Eu sei que é forte, mas simplesmente isso. Se eu ainda estou com um sentimento de raiva, de ódio, algo assim, de vingança, eu estou apta a ferir o próximo também. Próximo. Pessoas feridas ferem outros. O inimigo das almas, estudioso da mente, conhece melhor que nós mesmos as fragilidades herdadas e cultivadas.
Assim existe hoje multidões tão verdadeiramente sob o poder dos maus espíritos como estavam o endemoniado de Cafarnaum. Olha só, que forte, né? Eu sempre falo nas pregações, onde eu vou levar, apresentando o coração restaurado, eu falo, gente, a gente fala muito na igreja das pessoas cheias do Espírito de Deus, mas a gente não quer falar das pessoas que estão cheias dentro da igreja e por aí afora, cheias dos espíritos do demônio, né? E por isso hoje há uma necessidade urgente de permitirmos que o Espírito Santo nos cure, né? Porque, querendo ou não, se eu não estou com o coração limpo, não sou perdoador, não sou humilde, eu estou sendo agente de Satanás. Infelizmente, não tem um outro ponto. É justamente isso. Próximo. Vítimas não curadas, elas possuem tendência de se isolar, são pessoas com mágoas profundas, são codependentes, aceitam passivamente o abuso, têm dificuldade em lidar com indivíduos em posição de autoridade, têm dificuldades em administrar seu tempo e sobrecarregam, se envolvem em relações ilícitas fora da bênção e são violentas, agressivas e sádicas. Próximo. Próximo slide. Olha só que interessante, né? Nós temos aqui dois poços. Esses são iguais, idênticos, porém nenhum está o medo e outro orgulho. Há duas ferramentas infernais que destroem totalmente uma pessoa: para o alto, orgulho, e para baixo, autocomiseração, medo. Cabral de Araújo. Vitimização, né? Foi uma das coisas que a depressão trouxe para a minha vida. Quando você começa a se sentir coitado, quando você começa a achar que ninguém te compreende, que você é certo, que todo mundo é o errado. E, sinceramente, eu posso dizer para vocês de que da depressão profunda que eu vivi, essa é a pior fase que eu vivi. Quando eu achava que eu era incompreendida por todos, né? E foi aonde o nível de ódio, de não perdão na minha vida cresceu. Porque enquanto eu encontro só culpados, mais ódio eu tenho. Porque eu não tenho responsabilidades emocionais, só as pessoas que são culpadas. Eu não permiti nada, eu não fiz nada de errado, as pessoas que vieram fizeram tudo por mim e comigo, né? Então, tomar muito cuidado, porque o inimigo ele quer a gente de um lado, numa ponta ou na outra, mas jamais ele nos quer no centro. O centro é o que? O nosso equilíbrio. Próximo. Somos o que pensamos. Se alguém me ferir, é pecado contra mim, mas se eu reagir na carne sem amor, se cultivar raiva, amargura e ressentimento, também estarei pecando. Olha que interessante. Não há justificativa. Tá? Ah, eu gritei porque fulano fez assim. Ah, porque também a pessoa me traiu. Ah, porque a minha mãe fez assim. Por isso eu odeio, por isso não merece perdão, porque a gente tem a tendência a levar o perdão por merecimento, né? Então, para Deus, Deus diz assim, ó, pois Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. Não há desculpa para pecar. Uma santa disposição, uma vida cristã são acessíveis a todo filho de Deus arrependido e crente. Amém? Próximo. É a vida que provém de Cristo que nos dá força para vencer as más tendências e a deformidade de caráter. A oração da fé é o seu passaporte para uma vida plena e livre, com emoções saudáveis, relacionamentos adequados e harmoniosos. Só em Cristo Jesus. Sozinhos, eu tentei por muito tempo sozinha me equilibrar, fazer tudo certo, não deu certo. Só quando Jesus me encontrou, né, me pegou no colo e eu clamei com todo o anseio que ele me curasse daquela dor, daquele vazio, foi que eu consegui ser liberta mediante, né, Jesus, Espírito Santo, Deus. Próximo. Olha só, o Espírito Santo faz nascer nova identidade. Vencer o medo, né? Quebrar o orgulho, restituir nossa verdadeira identidade, aprender a amar, né? Isso é muito importante. Quando nós falamos do amor, a gente sempre eleva ele como um sentimento, mas ele é uma escolha, né? Próximo. Olha só, a origem do Criador, né, na humanidade.
Aprendemos a acolher e também precisamos aprender a ser acolhido, tá, gente? Tem aquele fator daquela pessoa que ela é amada, mas ela não se sente amada. Ela é linda, mas ela não se sente linda. Ela é inteligente, mas ela não se sente inteligente. Então, assim, não é apenas o outro que tem que te dar ou te acolher, mas você precisa estar aberto para ser acolhido e para receber também, né? Eu lembro que eu tinha dificuldade quando alguém chegava e falava, nossa, você é muito linda. Ah, não, e ficava assim, sabe? Eu te dava alguma coisa de presente, ai, não precisava, para que é que você comprou? E aí, com o tempo, eu aprendi, sabe? Aprender a ser acolhida, aprender a receber presentes, elogios, né? Clamar ao Senhor para que Ele restaure em mim essa identidade dele verdadeira, que é do céu, uma princesa, nação eleita, sacerdócio real, herdeira do reino eterno, né? E com o tempo eu fui sentindo a brisa do Senhor tocando no meu coração cada vez mais, e eu me sentindo acolhida, me sentindo amada, aquela menina rejeitada, abandonada, abusada, com gestação, na adolescência, com o tempo, começou se explodir por dentro de tantos sentimentos bons, né? E se sentir amada, não porque as pessoas só me mostravam, mostravam um amor por mim, mas porque eu aceitava que elas me amavam também. Então, hoje, eu digo para você, se você está aqui e não se sente amada, é porque passou o avião aqui. Aí tem que parar com o barulho. Então, se você não se sente amada, você precisa aprender a se sentir amada também. Você também precisa demonstrar o seu amor para com as pessoas, né? Próximo, como mudar agora, né? Às vezes alguém está chegando por aqui agora, fala: Meu Deus, são tantas coisas, será que eu vou dar conta? E agora? Eu sempre falo para as meninas aqui: não se preocupe, se o Senhor te colocou aqui, tá tudo certo. Ele só quer que você esteja aqui, seja o carro, e o Espírito Santo vai dirigir. Pode ficar em paz que as coisas vão acontecer. Deus operará milagres à medida que permitimos que o Espírito Santo nos toque, pois enxergaremos nossas limitações e necessidade da fonte do auxílio. Ele nos capacitará a lhe entregar tudo sem reserva, mesmo que nossa vida seja apenas um acúmulo de cacos que não se encaixam. Ele tocará nossas cinzas por olho da alegria. Isaías 61, 3. Somente então teremos um conhecimento prático de um Deus que cura e salva. Olha que lindo, gente. Dá para tirar uma foto, colocar na porta do guarda-roupa, da geladeira, né? Então, assim, não se preocupe, né? Às vezes a gente está no coração restaurado e olha para os olhinhos das pessoas de desespero. E agora, meu Deus, tanto caos que é minha vida. E eu digo para você, você está no lugar certo, tá? Próximo. A restauração se faz a partir do novo nascimento e da cura interior do coração. Assim, restauração é santificação, é um processo gradual que acontece em um contexto de aliança com o Pai. Olha que lindo, né? Geralmente a gente só consegue pensar na aliança quando essa aliança é aquela que a gente troca com um marido, né? E a gente pouco fala da aliança, né, com Deus, com o nosso Pai, né? Hoje, para mim, é até estranho ficar falando Deus, né? Quando eu vou falar Deus, eu me sinto tão distante, sabe? Então, quanto mais intimidade você tiver com o nosso Pai, mais Pai ele será para você. De início, não vai ser fácil, né? Às vezes, a figura do Pai que tivemos terrestre não foi tão bacana, né? Às vezes nós temos num contexto aqui alguém que foi abusado pelo próprio pai, foi muito, apanhou demais, não foi amada, né? Então, fazer essa ligação com Deus é muito difícil quando a gente está ferida. Mas Deus quer nos fazer ter essa relação íntima com Ele, como um pai mesmo, carne, espírito, verdade. E eu passei por esse processo, né? Eu tinha um sentimento de órfão muito grande. Até hoje eu não conheço meu pai biológico, não sei quem é minha avó, não sei quem são meus tios. E eu carregava isso mesmo depois de adulta, de ser mãe, um vazio muito
grande e numa madrugada o Senhor falou comigo, né? E foi muito lindo. E ele falou: agora eu sou seu pai. E eu disse para ele: eu te recebo em espírito e verdade. E em lágrimas, escrevendo, eu peguei a minha lágrimas e carimbei aquela carta, aquilo que o Senhor estava falando comigo, né? E nunca mais esse sentimento de órfão assolou a minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Próximo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Lá em Salmo 51:10, está esse clamor, né? E esse deve ser o nosso clamor de todos os dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Próximo. Grupo de apoio, que é muito interessante, né, e muito importante. Foi a forma que Deus usou para me curar. Na época eu não tinha dinheiro, né, tinha 3 crianças pequenas, então eu estava passando por uma transição da igreja, do mundo para a igreja. Eu era dançarina profissional, cantora, tinha uma banda musical no mundo e era designer de unha, enfim, mil e umas utilidades, e eu abri mão de tudo para vir para os braços de Jesus, né? Então, passei uma crise financeira muito grande, foi quando o Coração Restaurado entrou na minha vida, e esse grupo de apoio, na época, eu não tinha condição de pagar psicólogo, psiquiatra, né? E, infelizmente, alguns acessos que eu tentei pelo SUS, eu não me adaptei com as psicólogas, muito frias, sabe? Muito técnicas, e aquilo não, eu não conseguia mais me abrir com elas, e não desvalidando jamais, né? O papel dos psicólogos, psiquiatras, os nossos parceiros, mas Deus, né, mediante a necessidade minha na época, o Coração Restaurado foi unicamente o grupo que Deus usou para me curar e restaurar. Né? E eu louvo a Deus por isso, pela vida da Rebeca e de todas as pessoas, a professora Cristina na época, que acreditaram em mim, que seguraram na minha mão. E eu digo para vocês que vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês, com toda a ousadia em Cristo Jesus. Próximo, regras do grupo de apoio. Então, como nós sabemos, esse grupo, ele é um grupo, é uma família que eu falo, né? Então, nossas intimidades serão maiores agora, mais íntimas. E para que isso aconteça de forma segura, a gente precisa seguir essas regras. Por exemplo, o primeiro item aqui, manter sigilo, né, em relação à história dos outros, não sair comentando, dizendo nomes, o que essa pessoa falou, sem autorização dessa pessoa, sem que ela saiba. Falar na primeira pessoa, a restauração é para você, por isso falar na primeira pessoa. Ouvir o outro sem julgar, não reconhecemos os traumas e a dor do outro. Então, às vezes alguém está falando alguma coisa, eu fiz um aborto, e você já está lá, nossa, como que essa pessoa foi capaz de nananã. Então, assim, em Cristo Jesus, toda vez que esse pensamento assolar seu coração, clame ao Senhor para que derrube esses pensamentos, né, ruins sobre o outro, julgamentos. Não dar conselho, transforme seu conselho em perguntas. E não fazer sermão. Estamos em busca de acolhimento e testemunho para crescer junto. Você fazer pergunta e você testemunhar é uma coisa, fazer o sermão em cima daquilo que o irmão está desabafando é totalmente diferente. Próximo, princípios básicos do grupo de apoio. Quando sair daqui, deixe que fique aqui, tá? Então, saiu daqui, deixe que fique aqui. E nosso próximo estudo será a restauração emocional, tá? Nosso próximo estudo. Meninas, é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que um pouco desse testemunho, né, da minha vida, e foi assim, bem breve. Com mais tempo nos grupos aqui separados, eu vou estar testemunhando melhor para vocês. Até do que veio acontecendo comigo desde 2023. Mas eu quero dizer para vocês que vocês estão no lugar certo. E é muito lindo saber que vocês aceitaram, tiveram